Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos a esta casa. Nós vamos, antes de iniciarmos aqui o nosso trabalho da noite de hoje, fazermos uma prece para que a gente possa se harmonizar, que a gente possa voltar os nossos pensamentos até este recinto, até essa casa que nos acolhe nesse momento. Agradecer pela vida que nos foi concedida, pela família que nos acolhe nessa atual encarnação, pelo local onde vivemos, que habitamos, pelo corpo perfeito que nos foi concedido para aqui estarmos. Enfim, de tudo aquilo de bom que temos, apesar de todas essas dificuldades, neste momento também, pedimos a todos os irmãos que ainda sofrem, que ainda estão envolvidos nestas situações todas que presenciamos aqui no nosso estado, e também não só aqui, mas também em outros locais do planeta, que possam as nossas vibrações e orações chegarem a todos esses corações, para que possam ter força, fé e esperança, que tudo passa e tudo se transforma. Que Deus possa então nos proteger e amparar. Que assim possa ser. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema que, inclusive, nesse período, nesses 30 dias que nós passamos, muitos deles em casa, sem ter a possibilidade de nos locomovermos, ilimitados, inclusive, de se ir e vir em muitas situações. E também são dias e momentos que a gente reflete sobre muitas questões. E particularmente eu tinha um livro que nós vamos falar um pouco sobre ele, que estava há bastante tempo, pelo menos lá em casa, que eu tinha adquirido ele. E aí a gente fica e vê da importância muitas vezes dessas questões que nós precisamos ainda, mesmo que muitas vezes as questões elas possam ser até colocadas assim de uma maneira às vezes até, não digo pejorativas, mas de uma forma assim que não sejam tão necessárias. Então o tema que eu vou abordar hoje é sobre um livro, É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E o título desse livro é um título muito assim chamativo, porque o título do livro se chama Dinheiro. Bem interessante. Então, a gente vê nesse momento como é importante para quantas e quantas famílias que passaram, que ainda estão passando por essas necessidades, que praticamente materialmente perderam assim tudo e ficaram sem nada. Da importância também que nesse momento é dado essa questão dos valores monetários. Por isso que o título foi chamado como A Utilidade da Riqueza. Mas eu vou trazer, não são citações minhas, não são colocações minhas, eu vou trazer algumas citações que o Emmanuel traz através de Chico Xavier sobre esse tema, que é sobre os bens materiais, especificamente que esse livro trata sobre dinheiro. É um título chamativo do livro, Lançado pela editora ID, através do Espírito Emmanuel. Então, eu vou trazer algumas citações que estão nesse livro, É um livro bem curtinho, mas de uma profundidade assim muito interessante. E nesses momentos a gente lê um pouco para ver exatamente o que ele falava. Eu vou resolver trazer então, nessa exposição de hoje, algumas citações de Emmanuel. E a primeira questão, quando o Emmanuel vai trazer, exatamente até colocando uma situação do porquê que trouxe à tona esse tema.
Então ele começa, Emmanuel, através do Chico, dizendo isso que nós estamos vendo, quem está presente, aqueles que estão em casa, que ele diz assim, que é possível, considere chocante o título desse livro, escrito com a finalidade de satisfazer as solicitações de numerosos amigos. Porque o pessoal também quer saber o seguinte, né? Porque o Espiritismo fala tanto dessa questão, que é a importância das bens espirituais, né? A questão da lei do progresso, que nós devemos ser a cada dia melhores, como seres humanos, etc. E quando nós vamos falar desse tema, aquilo fica meio, né? Como diz o próprio Chico, que muitas vezes ele chocava. Então, diz Emmanuel, pedimos vênia para reportar-nos ao dinheiro que se faz dínamo do trabalho e da beneficência. Não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões e os arranha-céus. No entanto, é igualmente com ele que se consegue o lençol para o doente, desamparado, e a xícara de leite para as crianças desvalidas. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, ele está colocando na introdução desse livro, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo, estirado nos catres de ninguém, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Porque muitas vezes essa questão ela foi tratada assim de uma forma muito quase que, sei lá, que não era tão necessário, que o importante era se preocupar somente com as questões materiais. Então ele nos traz e chamou, e aí a gente fica pensando e vendo assim da situação que nós passamos hoje no Estado, quanto nós dependemos e quantos estão dependendo de valores. Porque para quem tem e chega em casa e tem tudo, é muito fácil de falar. Agora imaginemos nós sairmos de casa levando a roupa do corpo e voltando não tem absolutamente nada. Ontem estava conversando até com um rapaz que mora aqui na cidade, em Farroupilha, e aqui nós temos outros que são do lado do Vale, dos Vales e de Porto Alegre, e também chegando numa situação, puxa, eu tenho até condições de ir no mercado, mas eu chego em casa, como eu faço o alimento? Eu preciso fogão, eu preciso botijão de gás, eu preciso dos utensílios domésticos que foram isso. Então, quando a gente começa a pensar isso, quanto é importante a questão monetária disso, para refazer as vidas. Que não é somente nós doando ou recebendo donativo de roupas. As roupas tem, mas o restante. Os alimentos, os medicamentos, os móveis, tudo aquilo que foi perdido, alguns até as próprias residências. Então, o que tem essas questões? Da importância também que nós devemos dar à questão material e monetária. E aí Emmanuel, por isso que eu falei que vou trazer mais algumas citações, a exposição é praticamente em cima disso, dessas citações, e diz assim, Emmanuel, o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Ponto importante. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos, desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade.
Então nós vemos aí nessa situação hoje que nós passamos, quanta solidariedade que vem de todos os pontos, da importância disso. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva, naquela passagem da moedinha que a viúva colocou lá no gasofilácio, né, que eles falavam na época. No tesouro público do templo, e empregando o dinheiro para o bem, convertemo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Da importância do vintém. Se nós pensarmos assim, puxa, mas R$1 é tão pouco, né? Realmente é um pouco. O Brasil tem 230 milhões de pessoas. Se cada um desse R$1, nós teríamos 230 milhões de reais. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. R$1 é 11 milhões de reais. Faz diferença? Isso não faz diferença para quem precisa. Então são reflexões. Eu confesso que eu fiquei refletindo muito nesses dias dessas questões, assim, vendo tudo isso que estava acontecendo, né? Então são dados também que a gente que pode transcrever, porque você diz assim, puxa, mas eu vou dar não tem R$1, né? Mas esse R$1 pode fazer uma diferença tão grande, né? Continuamos. O ouro com Jesus é o bálsamo na úlcera do enfermo. É a gota de leite para a criancinha desvalida. É o remédio ao doente. É o agasalho aos que tremem de frio. É socorro no lar sitiado pelo infortúnio. É a assistência aos braços que suplicam atividade digna. E é amparo aos animais e proteção da natureza. Realmente, muitos desastres nos perseguem no caminho das experiências necessárias. É o que estamos passando. Em forma de falhas e fraquezas de nossas almas. À frente das leis de Deus, mas de todos eles, o maior de todos desastres, diz ele, é a preguiça. Porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria. E, através da penúria e da ignorância, podemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Portanto, a questão de obrar, de fazer, de procurar. Porque muitas vezes nós mesmos espíritas, os cristãos, assim, puxa, vamos orar para essas pessoas. Sim, o que é a oração? Vamos separar a palavra oração. O, R, ação. A própria oração, a palavra, tem a palavra ação. Então, eu posso, devo, mas tenho que agir. Então a oração é ação. A forma como, né? Porque senão muitas vezes ficamos naquela situação muito passiva, né? É a mesma coisa que alguém, como dizia a Joana de Ângeles, através de Divaldo, não é palavras que vai consolar alguém que está com o estômago vazio. Quem está com o estômago vazio quer alimento, não quer oração. Então essa é a questão também da ação. E aí Emmanuel continua, a beneficência alivia a provação. Nós sabemos muitas vezes que tem situações que são provação para aqueles que estão passando por isso, mas também para nós. A provação de desprendimento, a provação do auxílio, a provação de estar, né, se envolvendo. A beneficência alivia a provação. No entanto, a caridade é que vai extinguir o mal.
A beneficência, ela auxilia, a gente sabe, mas a caridade é que vai solucionar. Distribuirás a mãos cheias algo do ouro que se te derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz do teu amor, em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo mesmo. Não é o doar para livrar-se, é a questão de utilizar aquilo com amor, com respeito, com carinho, muitas vezes ocultando de onde vem, para não exaltarmos muitas vezes até o próprio orgulho de quem assim o faz. Diz Emmanuel, em nosso relacionamento habitual com César, que simboliza na passagem inclusive do Evangelho, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Aquilo que nós falamos da nossa participação, que o mundo, como diz, é de Deus. Naquela passagem que pergunto para Jesus, e daí, devemos fazer isso, pagar os impostos? E qual é a resposta que Jesus diz? Dai a César o que é de César, simbolizando os bens materiais, e dê a Deus o que é de Deus, simbolizando as questões espirituais. Vamos ver mais. Não nos fixemos na reprovação contra os irmãos aprisionados nos enganos da fortuna passageira, e sim auxiliemo-nos sem exigência a compreender a importância do dinheiro e do tempo para a execução de todas as obras. Não temos como criticar alguém que tenha, que não distribua, não? Quem sabe se consiga convencê-los ou demovê-los desta situação passageira que temos todos, o que cada um tem. Que isso seria muito mais importante. E aí também, por isso que eu disse, são citações que trago, tá? Há ricos, ou existem ricos, que são maravilhosamente pobres de avareza, desprovidos da avareza. Mas, e encontramos pobres materialmente, lamentável ricos de sovinice. Não é a questão do dinheiro, é a questão do que se faz, da forma como se age. Então, há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. O ouro será muitas vezes difícil provação nos cimos sociais da terra, quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação do caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Então, nós sabemos também, através da doutrina espírita, que nós somos muitas vezes colocados em situações de provas, tanto de bens materiais como de falta de bens materiais. Então cabe-nos, digamos assim, e isso muitas vezes é uma provação, tanto de nós termos ou não termos, das situações que muitas vezes nós nos encontramos, porque somos testados, ou estamos nessas situações exatamente para aprendermos. Se temos o aprender para não ser avarento e não nos deixarmos dominar por eles, e se não os possuirmos,
também nós sabermos conviver com essas situações sem nos lamentarmos e nos revoltarmos contra Deus. São duas situações, tanto de um lado como de outro. Depois, no final, a gente vai colocar inclusive uma citação de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos colocar alguma coisa a mais. Efetivamente, não dispões de arcas repletas, com que atende a exigência de todos os famintos da estrada, mas pode suportar com carinho o parente menos feliz que se socorre habitualmente de tua casa. Quem não tem? Muitos. Como tratamos eles? Os parentes, ou aqueles próximos, irmãos, familiares, muitas vezes. Se nós não temos esses recursos, mas muitas vezes nós temos que socorrer de outras formas eles. Porque nem todos possuem iguais. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. Ele fortalece mais uma vez essa questão do trabalho. Legalmente, a riqueza legítima. Bem-aventurada será sempre a pobreza, que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso na terra é o indigente da vida mais alta. E o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. É aquilo que nós falávamos antes. Saber aceitar a situação em que estamos. Porque isso pode ser uma prova, até muitas vezes, uma expiação de algo que realizamos em existências passadas, pelo abuso ou de algo que nós não conseguimos trabalhar, que não conseguimos exaltar. Então, por isso que aqui também cabe aquela passagem de Lázaro, que mendigava aquelas migalhas na casa do rico, naquela simbologia daquela parábola em que o Lázaro, aquele maltrapilho, aquele necessitado que vivia naquela situação extremamente de penúria, e o rico com todas as suas posses. Quando os dois se encontram no mundo espiritual, veja-se que Lázaro está resplandecente de luz, se torna um espírito feliz. No entanto, aquele que tinha muito e não sabia aproveitar aqui na terra, era o pedinte do mundo espiritual. Então, exatamente são essas considerações que nos levam a muitas reflexões, exatamente de não considerarmos somente a vida que aqui na terra temos, mas assim como será o amanhã, que vai depender de como nós nos tratarmos, comportarmos, trabalharmos o dia presente. Um dia de sofrimento pode ser um dia de aventuranças e vice-versa. É necessário consultar a nossa própria atitude junto aos valores em mão, a fim de que não estejamos reformando de balde os empréstimos contraídos. Muitas vezes a gente vem com aquela situação como um empréstimo, digamos assim, que um dia, então nós temos que analisar a cada momento aquilo que nós temos. Não te preocupes com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque riqueza e pobreza, à frente da lei divina,
muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e de elevação. São oportunidades que nos é dadas nas duas situações que nós temos, tanto do não ter como o do ter. Por isso que Emmanuel continua que somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente, e por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou, por mais inquietante ou singela, vale-te do tempo para enriquecer-se hoje de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o tempo não te encontre amanhã de coração fatigado e de mãos vazias. Qual é a verdadeira riqueza? Que exatamente ele vai nos trazer também nessas citações, que é aquela de nós nos enriquecermos de valores espirituais, de valores morais, que são realmente aquilo que vai interessar para nós. E para nós finalizarmos, a pergunta do Livro dos Espíritos, 815, que muitas vezes é perguntado: afinal de contas, qual é a prova mais difícil? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da fortuna? Dizem os Espíritos que tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, contra Deus. E a riqueza, ela leva a todos os excessos. Por isso que na visão espírita, muitas vezes, a maior prova é a da riqueza, porque ela leva a todos os excessos. A preguiça, muitas vezes, e podemos passar uma existência inútil. E um dia depois voltar para provar na penúmbria. Muitas obras nos trazem essas questões. Então era isso, pessoal, que eu tinha de trazer sobre, eu sei que é um tema que é pouco levantado, mas vejo de extrema importância, principalmente desses dias atuais que nós vivemos na Terra. Porque é muito fácil, não é? Muitas vezes assim a gente vê ou na TV, em tal país aconteceu isso, em tal lugar aconteceu isso. Agora está próximo da gente. Familiares de conhecidos e amigos nossos, de todos, não tem quem, provavelmente aqui um qualquer que está nos assistindo, em qualquer lugar, que não tenha um conhecido, um amigo, um familiar que não está passando por essas dificuldades. Então cabe, aquela história da gente refletir que os bens materiais nesses momentos são muito importantes. Muito importantes. Então era isso, pessoal, tá? Agradeço a todos vocês pela paciência. Fica o convite também, é um livro que eu acabei lendo, muito bom, que traz muitas reflexões, não só sobre essas, mas muitas outras, que nos esclarecem esse tema tão importante. Então que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez agradecer de estarmos aqui, de podermos ouvir, de falar sobre esses ensinamentos que Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico Xavier, que nos esclarece, que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre muitas dessas questões que nos assolam neste momento, e que possamos enternecer os nossos corações, levando a todos os irmãos que sofrem as contribuições que sejam necessárias, e as que tiver ao nosso alcance,
E com certeza essa solidariedade, essa fraternidade de nos tratarmos como irmãos, possam acalentar, possam consolar muitos corações que hoje se encontram angustiosos, sedentos de poderem continuar a caminhada que estamos passando todos aqui na Terra. Que o Mestre Jesus, os Espíritos amigos, possam também, através das nossas preces, chegar a todos esses locais, levando esse consolo, esse carinho que pelo pensamento podemos emitir. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Que assim possa ser. Vai fechar? Encerra ali.